Hare Krishna. Então vamos começar o nosso encontro de hoje aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga e que está nos recebendo hoje. E fui convidado e aceitei com muita honra e muito prazer para falarmos sobre Balarama Purnima. Balarama Purnima é um festival em que se comemora o aparecimento de Sri Balarama. E esse aparecimento de Sri Balarama ocorre na lua cheia. 8 dias depois, quando a lua já decresceu, então aparece Krishna. Então é uma época muito próspera de festivais. Após o aniversário, o aparecimento de Krishna, vamos ter o aparecimento de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nosso mestre espiritual, acharya e fundador da nossa sociedade. Então, é uma honra muito grande poder falar com vocês e que estão no Facebook do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Eu estou em Campina Grande, quilômetros de distância de vocês, mas estamos juntos, estamos unidos, porque hoje a celebração é sumamente importante. Esse festival foi comemorado desde sempre e Srila Prabhupada introduziu na nossa sociedade e nós, desde então, celebramos este festival e durante a celebração meditamos um pouco sobre a importância de Balarama. A importância de Balarama nos passatempos eternos de Krishna é total, completa, absoluta. Balarama é a primeira expansão de Krishna. Podemos falar muitas coisas sobre Balarama. Tem uma parte técnica, tem uma parte de passatempos infantis, tem uma parte dos passatempos gloriosos para derrotar demônios, né? Derrotar as grandes ameaças para a lila de Krishna em Vrindavana. Tem os passatempos já em Mathura, quando os dois foram já adolescentes para Mathura. Tem os passatempos em Dwarka. E então todos esses passatempos, Balarama está presente em todos eles com uma figura muito importante. Por quê? Porque se podemos dizer que ele tem uma função como a primeira expansão de Krishna, essa função seria preparar todo o caminho para Krishna. Na história do aparecimento de Balarama, ele, que é irmão de Krishna por parte de pai de Vasudeva, por parte de mãe, ele é filho de Rohini, enquanto Krishna é filho de Devaki, ou que é esposa de Vasudeva e que estava presa junto com Vasudeva no palácio de Kamsa em Mathura. Vasudeva tinha essas esposas e Rohini ficou aos cuidados de Nanda Maharaj em Gokula, quando Vasudeva foi preso com Devaki, por ocasião do casamento deles. E em seguida ao casamento veio o nascimento do primeiro filho e logo em seguida eles foram presos. Então Rohini foi protegida na comunidade de Gokula, junto com Nanda Maharaj e os seus 4 irmãos, eram 5 Nandas, e que se organizavam numa comunidade
agrícola e pastoril, porque eles tinham vacas e também plantavam, etc. E pagavam impostos. De vez em quando, Nanda Maharaj ia até Mathura para pagar impostos. Depois do aparecimento de Krishna, quando Nanda Maharaj foi até Mathura para pagar impostos, ele queria ter certeza de como Vasudeva compreendia toda a situação da paternidade dele por Krishna, que estava aos cuidados de Nanda Maharaj. Então, ele conversa um pouco com Vasudeva, e o próprio Vasudeva diz: volta rápido para Gokula, porque Kamsa não é confiável, e você tem que proteger seu filho. Na verdade, quem queria saber sobre a paternidade era o próprio Vasudeva. Vasudeva se encontrou com Nanda, Vasudeva sabia que Krishna era filho dele, mas Nanda Maharaj pensava que Krishna era filho dele e Yashoda, porque Vasudeva havia trocado de crianças. Vasudeva levou Krishna e retirou do colo de Yashoda Yogamaya. E levou Yogamaya, que depois, já no palácio de Kamsa, foi assim abordada por Kamsa para matá-la, né? Kamsa queria matar a criança, pensava que era um menino, mas nasceu uma menina. Então ele atira contra a pedra da parede e a menina escapa da mão dele e anuncia que a criança a pessoa que vai matá-lo já está vivendo em outro lugar. Mas Vasudeva sabia dessa história. Quando Nanda Maharaj foi pagar impostos a Kamsa, então Vasudeva conversou com ele, assim, testando para ver se ele tinha conhecimento de que Krishna era um filho adotivo. E, evidentemente, ele não percebeu isso. Ou melhor, Nanda Maharaj não revelou, porque ele realmente estava encoberto por Yogamaya para que Krishna fosse reconhecido por ele como filho mesmo e tratado como filho. Isso só vai ser desvendado muito mais adiante, quando Krishna, então, vai pessoalmente para Mathura, acompanhado por Balarama. Então, Balarama acompanha Krishna desde sempre. No mundo espiritual, os dois estão sempre juntos. Balarama sempre favorecendo a Krishna. Na manifestação do mundo material, e isso é muito bem descrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, no seu livro Chaitanya Charitamrita, que é traduzido por Prabhupada, há um capítulo chamado Nityananda Balarama. Nesse capítulo, Krishnadas Kaviraj explica muito bem a expansão de Krishna como Balarama, que aparece como Vishnu, né, na expansão como Vishnus, e então protege toda os passatempos de Krishna na forma de Vishnu. Ele vem como Ananta Sesha para que Krishna possa deitar sobre ele e realizar os seus passatempos. Então, Krishnadas Kaviraj explica muito bem a posição de Balarama dentro do mundo material, acompanhando a penetração de Krishna também dentro desse mundo material. E, na sequência, vai revelar também que Nityananda, já nos passatempos do Senhor Chaitanya, não é outro senão o próprio Balarama, servo associado de Krishna. Ele atua como servo mesmo. A característica principal de Balarama é ser um servo de Krishna. Só que ele é um servo numa raça de Sakya Rasa. Ele é a representação máxima de Sakya Rasa.
Krishna é Rasa Vihari, o objeto de todas as raças, o prazer de todas as raças, o desfrutador de todas as raças. E então, na associação com Balarama, em Sakyarasa, na perfeição de Sakyarasa, que é Balarama, Krishna é servido por Balarama. E a expressão de servitude de Balarama com Krishna, de servidão, né, de Balarama com Krishna, se vê muito bem expressa na apresentação dos passatempos de Ramachandra, quando Balarama vem como Lakshman. E Balarama, como Lakshman, é a expressão máxima de servidão. O Senhor Ramachandra é exilado em um dado momento da sua vida, quando ele estava prestes a ser entronado o rei substituto de seu pai, sucessor de seu pai. Então, quando Ramachandra é exilado, mandado para o exílio, naturalmente que a sua esposa, Sita, recém-casados, eles estavam, Sita o acompanharia, porque a relação marido e mulher, de acordo com os princípios védicos, é que eles são inseparáveis, são partes um do outro na sua relação e todas as suas atividades são compartilhadas. Então, naturalmente, que a princesa Sita, quis acompanhar o seu marido, que era Ramachandra. Mas Lakshman era apenas um irmão. Ele não precisava acompanhar. Não havia nenhum voto para ele se tornar irmão. Ele era irmão porque era filho do pai, mas ele era o irmão e era muito natural. E também não é natural que os irmãos fiquem juntos, sempre juntos. Sabe-se que os irmãos tendem a se afastar na idade adulta e viver suas próprias vidas. Então, não havia voto e o natural era que os irmãos fossem viver sua própria vida. Por que Lakshman teria de acompanhar o Sr. Ramachandra? Na verdade, não teria. Ele acompanhou o Sr. Ramachandra por amor. Amor fraternal, amor de irmão e amor de servo. Ele tinha essa atitude de servidão e por ele ter essa atitude de servidão, quando ele tomou conhecimento do exílio, ele disse, Ram, eu vou com você. E Rama disse, não precisa, mas ele quis ir. E foi. E sabe o que ele fez? Durante todo o percurso e durante todo o tempo de exílio, Lakshmana simplesmente serviu Sita e Rama. Foi ele quem coletou material na floresta para a construção da cabana deles. Foi ele quem preparou, que bosqueou a floresta, tirando as árvores menores para poder criar o lugar ideal para construir a cabana. Enquanto Ramachandra e Sita caminhavam, ele ia na frente, derrubando as trepadeiras que atrapalhavam o caminho, os galhos espinhosos das árvores e das trepadeiras. Ele ia tirando tudo para que o divino casal pudesse passar e a princesa e o rei não se ferissem. Ele limpava até o chão para que eles pudessem pisar e não ferir os pés. Então, Lakshmana cuidava de Ramachandra e Sita 24 horas por dia. Quando eles se recolhiam para dormir, Lakshmana ficava do lado de fora da cabana, como guarda noturno, guarda de segurança, fazendo a segurança da família. E quando o dia amanhecia, ele já estava pronto, trazendo água para o banho deles e tudo que eles precisavam. Esse era o espírito de Balarama na encarnação de Lakshman. E nessa encarnação que ele demonstra completamente
o seu humor de servo, ele estabelece a relação própria de Balarama com Krishna. E essa relação própria, que é chamada de Sakyarasa, que acontece nos passatempos, a servidão é em termos de amizade. Então, a amizade, embora com servidão, a amizade predomina e o espírito de serviço fica um pouco disfarçado. Mas na relação de Lakshmana com Ramachandra, a raça que predominava era Dasya raça, era de servo mesmo. E embora eles fossem irmãos, por Ramachandra ser o irmão mais velho, ele estabeleceu com Ramachandra a relação de Dasya raça e cultivava essa Dasya raça. Isso é muito interessante, porque Dasya raça e Sakya raça se combinam. Elas não são divergentes. Assim, no exemplo de Lakshmana, o Senhor Balarama apresentou a sua natureza de servo. Porém, ele era irmão também. E ele podia discordar do Senhor Ramachandra, por ser o irmão, ainda que mais jovem, ele podia discordar de certa forma. E ele discordou pelo menos uma vez na sua história. Quando o Senhor Ramachandra decidiu por mandar Sita Devi para o ashram de um sábio e fazer a separação do casal, Lakshmana foi contra. E ele disse: você é a suprema personalidade de Deus. Você tem que dar exemplo. Não há por que você fazer isso. Mas você é livre. E porque você é a suprema personalidade de Deus, se você fizer isso, quiser fazer isso, eu vou apoiar você. Mas pense direito nisso. E quando Ramachandra decidiu sim por mandar Sita para um ashram reservado onde ela pudesse ser protegida, cuidada, etc., mas longe dele, Lakshmana disse: mas eu sou seu irmão e você é o meu irmão mais velho, mas essa é a última vez que a gente vem como irmãos e eu sendo o mais jovem. Da próxima vez eu venho como mais velho. Foi assim que ele rompeu a relação de servidão absoluta com Ramachandra, mas isso só aconteceu na vida seguinte, quando então ele veio como Krishna ou melhor, Krishna veio como Krishna e ele veio como Balarama, mas já veio como irmão mais velho. Mais velho, 8 dias de nascido. É uma relação mística, essa fraternidade entre eles. Porque, por um arranjo de Yogamaya, quando Devaki ficou grávida pela 7ª vez, então Yogamaya esperou até o 7º mês e então transferiu do útero, do ventre de Devaki para o ventre de Rohini, a criança. E logo Devaki, foi anunciado que Devaki perdeu a criança, e logo em seguida ela fica grávida de Krishna. E logo em seguida, quando Balarama nasce, Krishna vai nascer 8 dias depois. Aproximadamente 8 dias. E quando Krishna nasce, e a relação entre Balarama e Krishna, de acordo com o Jiva Goswami, é uma relação de espera. A espera de Balarama era com muita ansiedade e até sofrimento. Quando Rohini teve a criança, ele era uma criança graúda, uma criança grande, muito branca, muito bonita e muito forte. Todos podiam ver. Mas ele não tinha movimento algum. Era uma criança apática, completamente apática. Parecia um quadro clínico
de paralisia, assim. Então, Rohini ficou com aquela criança e mãe Yashoda foi visitar Rohini para ver a criança e confortar um pouco Rohini e carregou a criança. Quando carregou a criança, Balarama ficou muito forte, assim, muito ativo. Toda aquela paralisia que parecia, né, uma paralisia, aquela atitude dele mudou completamente. Mas era o contato com a energia de Krishna que estava dentro do ventre de Yashoda. E então, Jiva Goswami explica isso num de seus livros. E quando Balarama foi devolvido para Rohini, que era sua mãe, então outra vez ele relaxa e fica como se fosse paralítico. Então, isso durou até o aparecimento de Krishna. Quando Krishna apareceu e que Rohini levou Balarama para visitar a criança, então ele recuperou toda a sua energia e os passatempos deles começaram como passatempos de Krishna e Balarama. Assim, eles tocaram a infância em Vrindavana. Nesses passatempos infantis, eles enfrentaram grandes desafios. Balarama foi muito importante na morte, na matança mesmo de Dhenukasura, que era um demônio que veio disfarçado na forma de um asno e que comandava uma tropa de outros asnos numa área de palmeiras Talavan, chamada Talavan, a própria região, e as palmeiras eram chamadas de Tala, que produziam uma fruta chamada Tali, e essas frutas eram muito saborosas e perfumadas. Então as crianças queriam ir até a floresta, mas sabiam que lá tinham vários asnos que eram muito poderosos e que eram assassinos mesmo. Então, eles não iam nesse lugar. Porém, decidiram ir em um dado momento e Krishna balançava as árvores, Balarama também balançava as árvores para que os frutos caíssem. E então aquele barulho chamou a atenção de todos os asnos, especialmente do chefe entre eles, que era Dhenukasura. Dhenukasura veio e então houve uma luta entre eles e Balarama pegou ele pelas patas traseiras, rodou e atirou sobre uma das palmeiras. Assim, todos os outros asnos também foram derrotados. A morte de Dhenukasura é simbólica, ou melhor, tem um significado simbólico, porque Balarama, como representante do mestre espiritual, o mestre espiritual original, Balarama vem para facilitar o acesso de todas as entidades vivas a Krishna. O seu arado também tem esse significado. Quando ele ara a terra e favorece com o seu arado a irrigação perfeita e o equilíbrio entre o canteiro propriamente dito e o lugar onde passa o agricultor e os animais, etc. Quando ele faz isso, ele prepara o caminho para o trânsito das entidades vivas até Krishna. Da mesma forma, quando ele mata o Dhenukasura, que era uma personalidade malévola, que causava grandes problemas, inclusive estava disfarçado porque queria mesmo matar Krishna. Então, a representação simbólica disso é que Balarama destrói a nossa ignorância. A ignorância da entidade viva a respeito da sua própria identidade como servo eterno de Krishna. Como Dhenukasura, nós não conhecemos a nossa verdadeira identidade e dependemos que o mestre espiritual revele a nossa identidade para que, sabendo da nossa identidade, possamos então tomar a iniciativa
de prestar serviço devocional ao mestre espiritual e possamos então avançar espiritualmente a caminho do objetivo último, que é desenvolver Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. E Balarama representa esse mestre espiritual. Ele é a forma mais expressiva de Guru Tattva. Guru Tattva é toda a filosofia, teoricamente falando, a respeito do mestre espiritual. E Balarama é, portanto, a encarnação, a presença do Guru original. E todos os gurus, todos os mestres espirituais genuínos são, portanto, representantes de Balarama, expansões de Balarama, são reconhecidos como expansões de Balarama. E assim, Balarama, na representação do mestre espiritual, no passatempo da salvação de Dhenukasura, porque Dhenukasura, ao ser morto por Balarama, é salvo da sua situação de demônio. Então, isso representa a nossa ignorância. E Balarama, portanto, num dia como hoje, um dia tão potente, com essa lua cheia do Balarama Jayanti ou Balarama Purnima, nesse dia nós podemos orar ao Senhor Balarama, pedindo que aceite o nosso serviço e que nos aproxime de Krishna, para que nós possamos servir a Krishna cada vez mais e mais e mais. Balarama tem esse poder, ele também reconhece a identidade do nosso mestre espiritual enquanto estamos aqui nesta fase de desenvolvimento espiritual, e ele nos aproxima de nosso mestre espiritual também, porque ele sabe que o mestre espiritual é um representante dele próprio e que o mestre espiritual também vai fazer o mesmo papel que ele faz, que é aproximar a pessoa de Krishna, em termos de serviço devocional. O processo que nós praticamos para satisfazer a Krishna é chamado de serviço devocional, Bhakti, Bhakti Yoga. Então, o mestre espiritual favorece a prática de Bhakti Yoga e nós somos favorecidos por Balarama, pelo mestre espiritual, e assim podemos nos aproximar de Krishna. Bom, esse foi o tema que eu preparei, assim, recordei um pouco para lembrar, para poder contar para vocês. E estou aqui agora encerrando esta live, esta oportunidade de estar com vocês aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Muito obrigado a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias ao Balarama Jayanti. Hare Krishna.